Primeiro você se convence, depois você se converte. Eu me lembro de Pedro, quando o Senhor disse: Pedro, Satanás pediu para se andar, mas eu roguei por ti para que quando tu se convertesse, Pedro andava com Jesus, via os milagres de Jesus, servia a Jesus, mas ainda não estava verdadeiramente convertido. E quando foi que Pedro se converteu? Quando simplesmente o Senhor também avisou a ele e disse: Pedro, ainda antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E foi naquele momento, depois de negar Jesus, que Pedro saiu e chorou amargamente. Ele estava convertido. E o Senhor veio até ele e disse: Simão, tu me amas? Sim, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, e agora eu farei de ti. Se cumpriu o verdadeiro ministério. Agora sim você está verdadeiramente pronto para o chamado que eu tenho contigo. Você está entendendo o que é sobre, primeiramente, nós vamos nos convencer de quem Ele é, nos convencer da grandeza dEle, nos convencer da soberania dEle. E somente depois nós vamos nos converter, diminuindo e reconhecendo quem nós somos, reconhecemos o que verdadeiramente precisamos fazer e abandonando as nossas verdadeiras práticas. Foi quando Pedro abandonou as suas verdadeiras práticas, o seu verdadeiro eu, que ele verdadeiramente esteve convertido diante do Senhor. Então existe uma grande diferença entre o convencimento e o convertimento, mas ambos são necessários. É tão necessário que nós comecemos nos convencendo da grandeza, soberania e dependência de Deus, como também é necessário que nós nos convertamos verdadeiramente. Continuando sobre o convertimento e o convencimento. Quando Jesus pergunta: quem os outros dizem que eu sou? Eles dizem que sou um profeta, que és Elias. E mas vós, quem diz que eu sou? E Pedro sabiamente responde: diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele nos prova que ele estava convencido de quem era Jesus. Ele sabia exatamente quem era Jesus. Porém, o verdadeiro convertimento de Pedro foi provado quando lá na frente, depois de toda a convenção, quando já estava o apóstolo Paulo, que chega uma certa situação a qual Pedro ele age de uma forma errônea. E simplesmente Paulo, vendo aquela situação e vendo que outros seguiram o mesmo exemplo de Pedro, Paulo vai lá e repreende Pedro. Pedro ele não contende com Paulo, ele simplesmente aceita e reconhece que verdadeiramente o seu comportamento não foi digno de um verdadeiro homem de Deus. Pois nós, quando verdadeiramente nos convertemos, reconhecemos os nossos erros. Quando verdadeiramente nos convertemos, nós verdadeiramente aceitamos. Quando Jesus disse a Pedro: Pedro, tu vais me negar? Ele disse: não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte, se preciso for. Você está entendendo? Pedro ainda era convencido. Ele não quis aceitar que ele não estava preparado. Mas quando Paulo lhe repreende lá na frente, agora convertido, Pedro baixa a cabeça e reconhece que verdadeiramente errou. O verdadeiro convertimento nos faz reconhecer que verdadeiramente nós somos e confessar os nossos pecados.